Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Se segura aí na cadeira e aumenta o volume, porque a Terceirona está chegando para mais uma cobertura completa. Desta vez você vem com a gente para curtir as emoções da 12ª rodada do Brasileirão da Série C. Vamos aos jogos! Vamos às partidas, belezão? Sábado, dia 6 de julho, temos 2 jogos às 5 da tarde. Primeiro, o Ferroviário do Ceará recebe o Volta Redonda lá no Presidente Vargas. No outro jogo, lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio recebe a Ferroviária de Araraquara. Abrindo as duas partidas das 7h30, também no sábado, dia 6 de julho, o ABC recebe o CSA lá em Natal, no Frasqueirão. O último jogo de sábado rola na mesma hora, 7h30, onde a Aparecidense recebe em casa o Londrina. Vamos então ao domingo, dia 7 de julho. Abrimos com uma partida às 4h30 da tarde. O Figueira recebe em casa, no Orlando Scarpelli, o Atlético. Um pouco mais tarde, no domingo, às 7 da noite, o Tombense recebe em Tombos, no Almeidão, o Náutico. E fechando o domingo, também às 7 da noite, o Confiança, lá em Aracaju, encara o Ipiranga. Na segunda, 8 de julho, temos 3 jogos, fechando a 12ª rodada, todos às 8 da noite. O primeiro é o Caxias, que recebe o Remo em casa. Depois, temos o São José, que lá no Passo da Areia enfrenta o Floresta. E para fechar a rodada 12, o São Bernardo joga em casa contra o Botafogo da Paraíba, lá no 1º de maio. Sensacional, meus irmãozinhos! A Terceirona acabou de começar, anota aí os jogos, marca na sua agenda e vamos nessa, em mais uma edição da incrível cobertura mais completa do futebol raiz do Brasil. Que beleza! Beleza! Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Hoje a gente vai falar do melhor assunto de todos no futebol, de bola na rede. A rodada passada foi a que teve o maior número de gols em toda a Terceirona. Além disso, a gente vai falar da estreia do técnico Thiago Gomes no Caxias. E também vamos ter a nossa estreia aqui do Meninão, o nosso especialista nas apostas, nas bets. É isso aí, belezão? Vamos começar falando da rodada mais incrível da Terceirona até agora, a rodada 11. Ela teve nada menos do que 38 gols, é gol demais. Teve jogo terminado em 4-3, outro que foi 3-3, foi uma loucura, jogos muito emocionantes mesmo. Pois é, João, e o jogo teve mais gols. E foi também um jogo muito estranho. O Botafogo ganhou do Aparecidense de 4-3 no Almeidão, na quarta-feira. O Camaleão teve Vanderlei, zagueiro expulso no primeiro tempo ainda. Aí o Belo deitou e rolou. Abriu 3-0, só que a Cidinha reagiu e fez 3 gols, com 10 jogadores. Foi uma reação impressionante, mas a Cidinha não conseguiu escapar da derrota. E olha que coincidência, o técnico da Aparecidense, o Lúcio Flávio, passou por uma situação dessa quando era jogador. O Botafogo, o original lá do Rio de Janeiro, jogou contra o River Plate pela Sul-Americana lá na Argentina. O Fogão tava ganhando por 2-1 com um gol do Lúcio Flávio. E tinha até um jogador a mais. Mas o River fez 3 gols, mesmo com 10 em campo. E virou pra 4-2. Tinha um tal de Falcão Garcia nesse timaço do River, que fez 3 gols. Pois é, belezão. Outro jogo maluco da rodada foi entre Londrina e Tombense. O primeiro tempo foi pouco movimentado e acabou 0-0. Aí quando os times voltaram do intervalo, tudo mudou. O Tombense abriu 2-0. O Londrina reagiu e empatou. Logo depois, o Gavião foi lá e fez o terceiro, mas também não teve tempo de comemorar, porque o Tubarão empatou de novo. No final, um emocionante 3-3. Beleza pura, João! Agora vamos lá para a parte final da tabela. O Caxias está nessa situação incômoda, em penúltimo, e perdeu 3 seguidas. Nessa rodada, o Grenado do Povo vai encarar o Remo no Estádio Centenário na segunda-feira. E ainda vai ter a estreia do seu novo técnico, o Thiago Gomes. Ele já treinou outro time nessa Terceirona, o Sampaio Correia. O que você acha, Cícero? A passagem do Thiago no Sampaio teve altos e baixos. Ele chegou na terceira fase da Copa do Brasil e na final do Campeonato Maranhense. Mas aqui na Terceirona, as coisas não aconteceram. Ele deixou a Bolívia querida com o time na zona do rebaixamento. O Caxias chamou o Thiago por conta do que ele fez no ano passado, quando era o técnico do São José, e levou o elenco modesto com pouco investimento até a segunda fase e ficou a uma vitória para subir para a Série B. Vamos ver como ele se sai no Caxias. Pois é, Cícero, o Thiago Gomes vai ter que trabalhar duro para recuperar o Caxias. O Grená tem apenas 6 pontos e mesmo com uma vitória em cima do Remo, ainda não sai da zona de rebaixamento. Nessa rodada, o Caxias precisa correr contra o tempo para escapar do Z4.
ou fazer que nem o Ioiô, que acabou de subir da 4ª divisão. Além disso, Belezão, uma curiosidade. O Thiago Gomes vai ser o terceiro técnico a treinar 2 times aqui na Série C. O primeiro foi Marcelo Cabo, que começou a competição no ABC e hoje tá no Floresta. Outro foi Mazola Júnior, que já comandou o Náutico e agora tá no Confiança. João, eu fui olhar aqui as estreias desses técnicos e o histórico não favorece muito. O Marcelo Cabo estreou no Floresta perdendo para o Remo, por 1-0. E o Mazola Júnior também estreou no Confiança com derrota, foi 1-0 para o CSA. Vamos ver como vai ser a estreia do Thiago Gomes no Caxias. É isso aí, Cícero. Agora vai ser a hora da nossa estreia por aqui. E eu vou chamar o Meninão. Ele é o nosso especialista em apostas. Ele acompanha a Terceirona desde o começo, tá sempre de olho no que tem de bom. Vamos chamar ele agora. Ô Meninão, o que você dá de dica pra gente? Fala galerinha, aqui quem fala é um Meninão. Eu vou aparecer sempre por aqui agora com as melhores dicas pra vocês. Eu tô falando das dicas de apostas. Quais são as melhores oportunidades nessa rodada da Terceirona pra você ganhar um troquinho. Só pra lembrar sempre, hein, gente? Não é pra jogar que nem um desesperado e perder até a TV preto e branco do vovô. Joga só o dinheirinho da cervejinha pra quem gosta da cervejinha ou do cafezinho pra quem gosta do cafezinho, né? Vamos lá? A minha primeira dica é logo no jogo que abre a rodada. Tem Ferroviária e Volta Redonda no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar. O Voltaço tem um dos melhores ataques e o Ferrão tem a pior defesa da Terceirona. Mas a defesa do Esquadrão de Aço também não é nenhum ferrolho, né? Para essa partida a minha dica é arriscar na quantidade de gols. A aposta de mais de 2,5 gols vale 2,1. Ou seja, se você jogar R$10, leva 21. Se você quiser arriscar ainda mais, a cotação para mais de 3,5 gols sai por 3,7. Ou seja, quem apostar 10 mangos, leva 37. A minha segunda dica é no duelo entre Confiança e Ipiranga no Batistão, no domingo, 7 da noite. O Dragão tá negando fogo, hein? É o pior ataque da Terceirona, só fez 7 gols até agora em 10 jogos. Do outro lado, o Canarinho tem a melhor defesa, só tomou 4 gols. A minha dica é apostar que o time da casa vai passar em branco de novo. A cotação está 2,8. Quem jogar 10ão, leva 28 para casa. A minha última dica é no outro jogo de domingo, às 7 da noite. O Tombense encara o Náutico lá em Tombos. O Gavião fez 8 gols nos últimos 3 jogos. O ataque tá demais. Do outro lado, o Náutico tá com problema. Só tem 2 zagueiros no elenco, o Joécio e o Irã. A vitória do Tombense está com cotação 2,1. Outra opção é que o Gavião vai fazer pelo menos 2 gols. Nesse caso, a cotação é 2,3. Se você seguir as dicas, vocês gastam R$30 e levam mais ou menos 70, hein? Dependendo da casa de aposta, é claro. Também tem que deixar claro que as apostas precisam dar certo, né? E eu vou lembrar pra vocês, é uma aposta, pode dar certo e pode dar errado. Nem a Márcia Sensitiva acerta todas, valeu? É isso aí, belezão? João, Cícero, vocês vão fazer a fezinha de vocês também? Valeu, Meninão! Eu gostei das dicas. Talvez eu faça a minha fezinha sim. Eu só não sei ainda qual a casa de aposta que eu vou escolher. E é isso aí, gente. Esses foram os nossos destaques da Terceirona. Beleza! Vamos nessa, meus irmãozinhos. Chegou a hora de bater aquele papo sobre tudo que rolou na Série C. Analisar a tabela e trazer pra vocês todas as novidades da 12ª rodada que tá incrível. João, faça as honras, por favor. Vamos lá, belezão? Vamos abrir aqui então a nossa Terceirona com aquele momento que nós olhamos os números, os fatos, as estatísticas do campeonato. E eu queria trazer, talvez, uma das maiores bombas da competição até aqui, que, na verdade, o verdadeiro motivo, a gente sabe, é o dinheiro. Que bomba é essa, João? É a saída do Ítalo, belezão, atacante do Volta Redonda. Além de meio inesperada, eles fizeram um negócio com um dos artilheiros da Série C. Ele e o Jonatas, do Atlético, estão empatados com 8 gols cada. O torcedor deve estar de cabelo em pé. O time tinha o camisa 9, o artilheiro, o craque da equipe. E por questões financeiras, ele foi emprestado. É isso? Exatamente, Cícero. O Voltaço anunciou a saída do atacante Ítalo Carvalho por empréstimo. O centroavante ficará 1 ano no Daegu, da Coreia do Sul, e o Esquadrão de Aço receberá R$700 mil pela transação. Ítalo tem contrato com o Voltaço até 2026. O atacante soma 47 partidas e 21 gols com a camisa do tricolor. Mas a pergunta que fica é: quem são os candidatos a artilheiro da Série C e goleador do Volta Redonda para assumir essa posição?
Vocês têm alguma ideia? Para o Volta Redonda vai ser difícil alguém com o mesmo desempenho que ele. O Voltaço trouxe o Matheus Lucas para ocupar esse espaço. Ele fez um ótimo campeonato carioca, foi muito bem no Boa Vista, fez 7 gols. Aí ele foi para o Remo e lá no Leão quase não jogou. Dentro do elenco hoje tem os artilheiros, são o PK e o MV, que tem 2 gols cada um. Na Série C temos alguns bons candidatos que não estão longe não. Começando pelo Paulo Sérgio do Náutico com 7 e o Luiz Felipe do São Bernardo e o Igor Bahia do Tombense que tem 6. Briga boa demais para ver quem balança mais as redes na Série C. E já que a gente falou de artilharia, vamos dar aquela passada também nas assistências e ver se as mesmas figurinhas continuam por lá. João, quando você olha a assistência, quem tá lá entre os primeiros? O Ítalo. Se eu fosse torcedor do Voltaço, do Volta Redonda, eu ia estar muito incomodado com esse empréstimo. A briga por quem serve mais na Série C, temos então o Silvinho, sempre ele com 5 gols. O meia do São Bernardo, na verdade, abriu distância para os segundos colocados. A lista é grande, né, João? Haha, é grande, hein? E pra você ter ideia, o Silvinho tem 5 assistências. E logo atrás vem uma pá de gente com 3. E dentre eles, o Ítalo. Completam essa lista também Lennon e Varley, do Botafogo da Paraíba, e Du Fernandes, meia da Aparecidense. Tanto na artilharia quanto para servir. A briga vai ser muito dura do começo ao fim. Mais alguma coisa nas estatísticas de hoje? Tem sim, Cícero e Belezão. E eu queria falar de um jogador que está em uma fase muito boa, com notas cada vez melhores e ajudou diretamente a fuga do Sampaio Corrêa da zona de rebaixamento. Eu quero falar do Pimentinha. Realmente, ele vem ajudando demais o time. A retomada do futebol do Pimentinha veio no jogo da 10ª rodada contra o Atlético, onde ele fez 2 gols e deu passe para mais um na vitória por 3-1. Os principais sites de estatística da Série C colocam o Pimentinha há algumas rodadas atrás com a nota ali entre 6,5 e 7, na escala de 0 a 10. Com as atuações recentes, a nota dele subiu para 7,5. Na maioria dos sites, ele agora só fica atrás do Jonatas, que tem uma nota 7,58. Ele é realmente um jogador que dá muito trabalho. Atua geralmente pela ponta direita, arrasta o time pra frente, é veloz, dribla, tá jogando um futebol bom demais o Pimentinha. Meus irmãozinhos, vamos dar aquela paradinha no futebol e vamos dar uma volta pelo Brasilzão e explorar cidades e regiões da nossa Série C. Queria hoje então falar de um dos times que está bem demais na terceirona, o Volta Redonda, que é vice-líder. João e Cícero, o que vocês contam pra gente? Belezão, eu queria falar de um lugar que pouca gente conhece, porque vocês sabiam que Volta Redonda tem um parque aquático municipal super legal? Ele é um dos lugares mais populares da cidade para curtir um dia de sol e se divertir com a família. O parque tem piscinas para todos os gostos, toboáguas radicais e áreas de recreação perfeita para crianças. Além disso, tem espaço para piqueniques e churrascos. Então você pode passar lá o dia inteiro, o dia todinho lá. É um ótimo lugar para relaxar, fazer exercício na água e até participar de aulas de hidroginástica. O Parque Aquático Municipal é realmente um ponto de encontro muito legal para quem quiser se refrescar lá em Volta Redonda. Muito bem, meus queridos. Chegou a hora da gente olhar para nossa tabela e observar a classificação antes da rodada 12 do Brasileirão Série C. Cícero, belezão, vamos nessa? Vamos lá, começando, é claro, pelo topo. Depois de algumas rodadas longe da liderança, o Atlético recuperou a ponta da Série C. Depois da vitória sobre o São José por 1-0, o Esquadrão de Aço tem 24 pontos em 11 jogos. E na segunda colocação, Cícero, vem o Botafogo da Paraíba, em um lugar muito confortável. O Belo tem os mesmos 24 pontos que o líder, e só é vice pelos critérios de desempate, mas tem um jogo a menos, ou seja, só depende dele para reassumir a liderança. Um pouco mais para baixo, fechando o G4, temos Volta Redonda com 23 pontos em 11 jogos e São Bernardo com 21 pontos em 11 jogos também. Agora vamos lá para baixo, para o Z4. E quem abre a zona da degola é o Floresta. Oxente, o meu Floresta, em 17º, com 9 pontos em 11 jogos. Seguido pelo Confiança, com 8 pontos em 10 jogos. O Dragão ocupa a 18ª colocação e começou a frequentar o fundo da tabela. E fechando o bloco dos desesperados, os últimos 4 lugares da Série C, temos 2 times do Sul. Em 19º temos o Caxias, com 6 pontos em 9 jogos. E segurando o Lampião temos o São
São José. O Zequinha tem só 4 pontos em 10 jogos. Por falar no Zeca, belezão, tem notícia de última hora lá no Passo da Areia. O clube anunciou a saída do técnico Pingo depois da derrota para o Atlético por 1-0 na quinta noite. Então, vamos atualizar o nosso demitômetro. Já são 12 quedas de treinadores na nossa terceirona. O Pingo ficou apenas 8 jogos do São José. Ganhou 1, empatou outro e perdeu 6. O Zeca foi o primeiro time a dispensar 2 técnicos durante a competição. Começou com o China Balbino, teve o Pingo e agora vai para um terceiro nome que ainda não foi definido. Vamos ver se o mais simpático de Porto Alegre reage e consegue evitar a queda. Gente, vamos dar mais uma parada no futebol e fazer um giro pelo Brasil. E falar agora da região e da cultura local. Eu queria falar pra vocês do sul do país. Queria falar do lar do Grenado Povo, Caxias do Sul, que é um lugar incrível, meus irmãozinhos. Então já deixa eu chegar com um ponto da cidade legal pra conhecer, meus queridos. Quero indicar pra vocês o Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. É um dos lugares mais legais da cidade pra curtir ao ar livre. O nome oficial é Parque Getúlio Vargas, mas todo mundo chama de Parque dos Macaquinhos. Exatamente, João. Ele tem esse nome por causa das várias estátuas de macaquinhos espalhadas pelo parque. Lá você pode fazer caminhadas, piqueniques e pedalar. Também o parque tem lagos, trilhas e muita área verde, sendo perfeito para um passeio em família ou para relaxar no meio da natureza. E lá sempre tem eventos culturais e esportivos também, Cícero. É um verdadeiro pulmão verde no coração da cidade. Quem ainda não conhece e estiver passando por Caxias do Sul, vale muito a pena visitar. É incrível, belezão? Pode apostar. Meus queridos, eu queria agora puxar um bate-papo aqui para falar do Floresta, que apresentou um reforço nessa semana e é no ataque, já que o Lobo tem um dos piores índices ofensivos da terceirona. São só 8 gols marcados. Exatamente, João. A nova contratação é o atacante Bismarck, que chega com a dura missão de aumentar o número de gols do Lobo da Vila na Série C. O atleta de 30 anos atuou na última temporada pelo Botafogo da Paraíba. Natural de Barbalha, no Ceará, Bismarck iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Icasa. E teve passagens pelo Atlético de Sorocaba de São Paulo, pelo Remo e pelo ABC. Jogou também na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. E vale falar também que o atacante Bismarck já iniciou os trabalhos no centro de treinamento Felipe Santiago e está à disposição do técnico Marcelo Cabo. Tomara que ajude o Lobo. Outro time que eu queria destacar, mas esse é um destaque negativo, que triste, é o Confiança, que entrou em uma fase muito ruim. Ou é impressão minha? Fase bem ruim que está igualando a marca de 2021, quando foi rebaixado para a Série B. O Confiança, depois de perder de virada para o Náutico por 2-1, de quebra, ficou no Z4 pela rodada 11 do Brasileirão da Série C. Belezão, foram 3 derrotas fora de casa, pro Náutico, Figueirense e Floresta. E uma em casa contra um dos piores times da Série C até então, o CSA. Os resultados negativos levaram o Dragão do meio da tabela para a zona de rebaixamento, com apenas algumas rodadas. Em comparação ao ano passado da queda da B para a C, o Confiança tinha sofrido 6 derrotas seguidas e agora já amargou sua 4ª derrota na última rodada. Não falta muito. Na próxima rodada, o Dragão recebe o Ipiranga, time com um ótimo aproveitamento na Série C até aqui. O Canarinho ainda tem jogos a menos e está em 9º, com 16 pontos ganhos. Força pro time proletário. E para fechar esse nosso bate-papo do campeonato, eu queria falar do líder Botafogo, que passou o sufoco com 1 a mais em campo, mas segurou a ponta da tabela. E foi uma partida com um sufoco inesperado. O Botafogo voltou à liderança da terceirona. O Belo ficou com um jogador a menos no primeiro tempo. Fez 3-0 e viu uma reação da Aparecidense na etapa final. Mas veio o final feliz. O Alvinegro ganhou por 4-3 e reassumiu a ponta. O Botafogo iniciou o primeiro tempo com uma postura bastante agressiva, mostrando que era o mandante, meus irmãozinhos, com uma marcação alta dificultando a saída de bola da Cidinha. Aos 23 minutos, o time goiano ficou com 1 a menos, depois que Vanderlei foi expulso após falta em Jô na entrada da área. Na cobrança de falta, Pipico bateu com categoria e abriu o marcador pro Botafogo. E os botafoguenses estavam inspirados, João. Aos 35 minutos, em uma saída de bola errada do Aparecidense, Bruno Leite ficou com a bola e foi derrubado na área, mas a bola sobrou para Jô, que escorou para Pipico. O artilheiro não perdoou e ampliou para
placar para o alvinegro, da Estrela Vermelha. O Belo seguiu pressionando e, ainda no primeiro tempo, após a cobrança de escanteio, o Jô cabeceou forte e marcou o terceiro para o Belo. O jogo parecia estar definido, mas logo no comecinho do segundo tempo, Rubens marcou e diminuiu para o Camaleão. O Botafogo não deixou de se bater pelo gol e aos 10 minutos após um bate-rebate na área, Evandro não desperdiçou e ampliou o marcador. Apesar da vantagem no placar, o Botafogo queria mais e foi em busca de mais gols. O Belo até que conseguiu chegar, mas não marcou. Já a Aparecidense não se intimidou, aproveitou os espaços e marcou aos 12 com Matheus Chaves e aos 23 com Igor Torres. Apesar do sufoco, o Botafogo conseguiu os 3 pontos e volta a liderar. Seu próximo compromisso será fora de casa contra o São Bernardo na segunda-feira às 8 horas da noite. Meus irmãozinhos, essas foram as análises da Série C com todas as informações quentinhas direto da nossa redação para você chegar mais preparado para essa 12ª rodada. Vamos nessa, que a terceirona já está quase no fim. Muito bem, meus irmãozinhos, vamos chegando ao fim de mais uma edição muito boa da nossa terceirona. Eu me diverti muito e espero que a rodada seja tão boa quanto nós esperamos. João e Cícero, hora de se despedir. Sensacional, belezão? E já estamos aí na rodada 12, hein? Quem diria? O pessoal tem que firmar o taco, porque a segunda fase ou o rebaixamento tá logo aí. Um abraço, meus queridos, e até semana que vem. Um abraço para os amigos. Vamos acompanhar mais essa rodada maluca. Semana passada foi uma surpresa atrás da outra. Essa semana não deve ser diferente. Até semana que vem. Boa, Cícero. Obrigado, João. E aqui nós já vamos começar os trabalhos com os jogos da 12ª rodada. E lembrando, pessoal, tudo que rola na Série C do Campeonato Brasileiro, você acompanha lá no nosso portal, terceirona.com. E nas nossas redes sociais também. É sempre Terceirona Oficial. Ah, e nós temos também os nossos grupos de WhatsApp, um grupo para cada time da Série C. Se você quiser receber informações exclusivas, conteúdos do nosso podcast e todas as atualizações do seu time do coração, é só ir no nosso site, terceirona.com, clicar no ícone do WhatsApp, que eu mesmo, belezão, vou te ajudar a chegar no grupo do seu time. Combinado? Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, muito obrigado pela companhia de hoje. Felicidades e um beijo no coração. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.